E depois da vitória sobre o Vitória, as chances de rebaixamento elas foram praticamente zeradas. Não cai mais. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos Não cai, né, gente? Não cai. Eu também levei medo. Levei medo. Eu sempre acreditei, mas eu levei medo. Chegou a umas 5, 6 rodadas, realmente a situação estava muito difícil porque você precisava, naquele momento, fazer um aproveitamento que era superior ao que o Corinthians tinha. Então era natural o temor. Porque do jeito que a equipe estava jogando, com algumas turbulências internas ainda, né? Vocês vão lembrar, não faz muito tempo, gente. Era pedido de impeachment, era problemas financeiros, salários atrasados, dívidas todos os dias, né? De repente, essas coisas meio que ficaram para segundo plano, né? Porque o resultado de campo ele é impressionante, né? Como ele acalma o ambiente, como ele é soberano, é loucura o que muda. E como realmente o resultado não vinha, o Corinthians avançava nas Copas meio, né, daquele jeito, no Brasileiro não saía de uma condição de zona de rebaixamento mesmo, e aí ficava aquela coisa, poxa, mas vai jogar as Copas sendo que precisa ganhar no Brasileiro e tem uma sequência difícil, e será? Tem que fazer tantos pontos até o final. Houve um momento em que, não dá para negar, né, o temor ele existiu muito grande. Algumas equipes estavam bem acima do Corinthians, né, no caso. O Corinthians não tinha um grande número de vitórias, e era um time inconsistente ainda, que estava tentando se encontrar. Bom, depois dessa vitória sobre o Vitória, o que a gente teve? 4 vitórias consecutivas. Isso, cara, isso muda completamente o cenário de qualquer equipe. Você tem 4 vitórias seguidas, acabou. Você dispara, né? Experimenta ter 4 derrotas para ver onde vai te levar. Então, isso foi muito importante para o Corinthians. Ele emendou uma sequência positiva de resultados e escalou a tabela. Chegou até a 10ª posição e está agora com o título do Flamengo na Copa do Brasil e talvez o título do Botafogo na Libertadores. A gente possa falar em G9, né? Dependendo do Cruzeiro também na Sul-Americana. Já temos G7. Então, o Corinthians hoje ele já pode mirar o 7º colocado. Mirando o 7º colocado, ele tem que chegar nos 47 pontos. 6 pontos acima do Corinthians hoje. Dá. O Cruzeiro venceu na rodada também. É o 7º colocado e o 6º aí tem 10 pontos à frente. Então deu uma descolada aí o G6 do restante. Mas se 7º colocado der vaga para a Libertadores, o Corinthians está muito no páreo. Se for um G8, por exemplo, se o Botafogo ganha a Libertadores, o Corinthians está no páreo. E se ainda assim o Cruzeiro ganhar a Sul-Americana, aí teremos G9 e aí está muito no páreo. Estamos falando de 2 pontos. Então, assim, existe um horizonte, uma perspectiva. Depois dessa vitória, as chances de rebaixamento, eu estava olhando vários portais aqui, a plataforma Opta, o GE com o espião estatístico, a Universidade Federal de Minas Gerais, que deu 0,5% agora do Corinthians ser rebaixado. O GE deu 98,77% de chance de permanência. Ou seja, a gente está falando de 98%, 99%, 99,5%, praticamente 100% de permanência do Corinthians na Série A. Existe ali uma pequena margem, segundo os matemáticos. Importante, hein? Porque isso aqui, a chance de rebaixamento chegou a ser de 45%. De repente ela foi diminuindo a cada rodada, porque a sequência ela foi fundamental para isso. Agora, o momento do time, ele é impressionante. O Corinthians pegou uma tabela pela frente que tinha alguns jogos, posso dizer, fáceis, ou pelo menos, vamos lá, né, dentro da palavra que eu encontrei, né, possíveis, para que o Corinthians fizesse o resultado. E tinha um ali no meio que era muito difícil, que tratava-se do Palmeiras, arquirrival, que o Corinthians não ganhava há 3 anos e disputando o título. O Corinthians ganhou. Então, o Corinthians ganhou dos fáceis e do difícil. E agora tem uma tabela que, de novo, ela segue sendo possível. A gente está falando aí de Bahia, Cruzeiro, Vasco em casa, Criciúma fora. Jogos em que o Corinthians pode, ele tem a chance de poder vencer. E, bom, aí a gente pode falar aí numa condição de tabela muito superior daquela que se imaginava, também por conta do desempenho do time. E o desempenho do time ele é muito significativo. E se a gente for olhar, gente, o futebol ele é muito louco. Até anotando aqui. O futebol é muito louco, gente, porque o Corinthians ele simplesmente melhorou em todas as posições. Em todas as posições. O Corinthians melhorou na defesa, no meio e no ataque.
Vamos começar a elencar os responsáveis por essa melhora do timão. E eu preciso citar Hugo Souza. O Hugo, bom, todo mundo sabe, chegou sob certa desconfiança e substituindo Cássio e Carlos Miguel. O Cássio não viveu nessa temporada, e embora algumas decisões por pênaltis, e embora sempre um jogador muito importante, mas o Cássio não viveu nos últimos 2 anos um momento como o Hugo Souza está vivendo. O Carlos Miguel poderia, mas o recorte é muito pequeno, porque ele não quis. Então, nem dá para colocar o Carlos Miguel nessa análise aqui, mas o Cássio, ele entregava em alguns momentos, né? Às vezes fechava o gol, defendia alguns pênaltis, classificava o timão. Aquele jogo contra o Estudiantes, por exemplo, né, que foi um bombardeio, ele segurou tudo, pegou pênalti, depois contra o Boca. Então, assim, sempre teve... isso em 2022. Né? O Cássio sempre tem momentos decisivos em que ele aparece, mas ele estava tendo uma instabilidade também, em que, em vários momentos, ele começou a ser o vilão da história. Então, o momento que vive o Hugo Souza, a gente tem que tratar como uma melhora. O Cássio foi para o Cruzeiro, o Carlos Miguel foi embora, e o Hugo Souza hoje deu uma estabilidade no gol, deu uma tranquilidade para o torcedor. Então, melhorou. A questão da defesa, ela vem sendo questionada há algum tempo. Então, eu não coloco como um pilar dessa equipe. O André Ramalho, em determinado momento, numa linha de 3, se tornou um dos grandes jogadores do time na temporada. Mas, de novo, num recorte muito pequeno. Depois ele voltou com linha de 4, ele mexeu muito no sistema, e o André Ramalho não conseguiu assim ter a mesma performance. Ainda é um jogador importante, pode ser que no ano que vem, com pré-temporada e tudo mais, e um parceiro melhor, talvez ele consiga render mais. Mas eu gostei, assim, vários momentos do André Ramalho. De qualquer forma, eu não vou colocar a defesa aqui como um dos pilares dessa melhora do time. Aí vamos para o meio de campo. Ali tem mais quantidade do que qualidade. Porque ali você tem muitas opções. É Raniel, é José Martínez, é Charles, é Alex Santana, é Breno Bidon. Cara, é muita gente e o Ramon pode brincar com isso. É um setor que melhorou consideravelmente em termos quantitativos e qualitativos. E o André Carrilho, ainda que está caindo por dentro, jogando num vértice direito ali de um losango, né, como volante, meio campista, sei lá, e é muito bom jogador, titular absoluto, também elevou o nível do time. E aí a gente vai para o ataque. O ataque ele é determinante, porque o Corinthians sofreu muito com uma má fase do seu principal jogador, que era o Yuri Alberto, com vários parceiros que foram chegando para tentar ajudar o Yuri e ninguém conseguiu. E o Yuri começa a melhorar significativamente após a chegada do Memphis Depay. Pode ser a sombra, pode ser um estímulo, pode ser um jogo coletivo que favorece, pode ser o posicionamento do Yuri com a entrada do Memphis, que ele é mais lateralizado, mais ponta de lança, e isso favorece o jogo do Yuri. Pode ser porque o Memphis tem uma qualidade técnica absurda, e aí os jogadores à sua volta crescem, porque ele também consegue tabelamentos, consegue encontrar esses caras, consegue chamar marcação, consegue atrapalhar todo mundo, e favorece o jogo dos demais. Tudo isso junto. A verdade é que é tudo isso junto. O Memphis Depay chegou e ele mudou completamente o status do Yuri Alberto. O Yuri Alberto, que já vinha sendo um jogador coletivo, tentando jogar para o time, agora encontrou um cara altamente inteligente, que acompanha a jogada e que consegue dividir essa responsabilidade. O Yuri também sofreu muito por conta disso, por ser o cara dos gols, o fazedor de gols, o camisa 9, o cara que custa mais, e ele com 22 anos, agora 23, obviamente sucumbiu a essa pressão. Quando chega um holandês do quilate de Memphis Depay, o Yuri percebeu que o holofote não estava mais sobre ele. Percebeu que o Yuri poderia ser importante, colaborativo, se ele desse assistências também. Se ele se deslocasse para permitir com que outros brilhassem. A pressão não seria mais tão somente para ele. E mesmo assim, ele que tem o gol, sempre teve, sabe fazer gols. Quando a bola começou a se oferecer, ele começou a definir. E aí, o nível que atingiu o Yuri Alberto, ele é absurdo, a ponto do torcedor se questionar se ele vai continuar. Ele tem propostas, já teve propostas muito boas da Premier League, é um local que valoriza, né, sempre a principal liga do mundo, e a gente está falando do jogador sub-23, o terceiro que mais fez gols no mundo, no mês de, acho que é setembro ou outubro, setembro. Ele fez 10 gols, sendo que o Vini Júnior e o Rafinha fizeram 11.
é o nível que atingiu o Yuri Alberto.